A paz do Senhor, irmãos. Todos bem? Espero que sim. Vamos agora para iniciar mais um culto diante do Senhor. E mais um culto, não somente por ser um culto, mas porque o Senhor nos dá essa possibilidade de cultuarmos a Ele. Estamos ainda em um país e época que podemos ter essa liberdade. Então nós devemos aproveitar de uma maneira que o Senhor entenda que estamos trazendo essa importância para nós, para Ele, que verdadeiramente estamos nos reverenciando, porque assim a gente deve se posicionar diante do Senhor, cada vez que cultuamos Ele, porque Ele é digno de que a nossa atenção nós voltemos para Ele, que Ele seja glorificado, que tenha toda a nossa atenção, independente das nossas dificuldades, independente das nossas escolhas, nós devemos isso a Ele, devemos toda a honra e toda a glória. Então, a partir desse momento, eu convido os irmãos para que venhamos estar orando, nos apresentando ao Senhor, agradecendo por termos este momento e pedimos ao Senhor que Ele nos dê entendimento de Sua palavra, para que a gente consiga nos desprender de nós mesmos e assim nos permitir absorver o que precisamos, porque ela é vida para todo aquele que crê. Amém? Então vamos orar. Pai glorioso, todo-poderoso, santo, em nome de Jesus, neste momento e nessa hora, nos apresentamos diante da vossa presença, vos dando graças, Senhor, por esta oportunidade, que estamos aqui para glorificar o vosso santo nome, para orar ao Senhor, para receber também o privilégio de ter a vossa palavra, que é o nosso santo e sagrado alimento, que a cada dia o Senhor nos preenche, nos confortando, nos dando a tua direção, nos mostrando os vossos caminhos e nos permitindo com o Senhor viver o que não aprendemos muitas vezes no nosso passado, na nossa infância, mas que glorioso todo-poderoso santo temos ainda em vós a misericórdia de estarmos ainda com essa oportunidade de aprendermos a cada dia, de termos uma vida melhor diante de vossa presença, de não sermos escravos do mundo que a cada dia se levanta para nos afastar de vós, mas vivemos a vossa verdade, e na vossa verdade permanecendo firme em vossos caminhos, para o vosso alvo, para nossas vidas, que é a vossa salvação. Então, neste momento e nessa hora, nos recebe, Senhor, diante da vossa santa e sagrada presença, do vosso santo e sagrado trono, e que assim, glorioso e santo, seja uma alegria para o Senhor, assim como seja para cada um de nós, esse momento que nos separamos para cultuar ao Senhor, para que assim o Senhor nos receba diante de toda a vossa divindade e venhamos mais uma vez preencher o capítulo de nossas vidas com o vosso enredo, Senhor, com a vossa assinatura em nossas vidas, com o vosso decretar de que uma vida temos convosco. Em nome de Jesus eu vos dou graças e assim nos apresento para a vossa honra e a vossa glória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos louvar agora ao Senhor. Amém, irmãos? Buscar
A paz do Senhor, irmãos. Agora retornando, após louvarmos ao Senhor, vamos agora para a palavra do Senhor. E hoje o Senhor nos trouxe uma pergunta. Como está a nossa vida? Qual vida nós estamos vivendo? Que vida nós escolhemos para viver, para estarmos até aqui? O que temos construído, o que temos feito em tudo quanto aprendemos, com e sem o Senhor, mas principalmente com o Senhor. Porque nesse momento já aprendemos que o Senhor existe. Já entendemos que Ele é vida. Já entendemos que Ele está vivo. Então, como está a nossa vida hoje? Hoje o Senhor faz essa pergunta. E através dessa pergunta eu gostaria de ler uma palavra. João 14:6. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem é esse Jesus que nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Que caminho é esse? O que é o caminho? O caminho são as nossas escolhas para chegar a algum lugar. Nós traçamos o trajeto, o percurso, como vamos chegar a este lugar. Hoje temos a possibilidade de usar até um aplicativo que nos ajuda a termos a facilidade melhor. Se vamos seguir de uma condução, de um trânsito, se vamos nos livrar de um trânsito, se vamos de carro, a maneira como nós vamos neste lugar. Hoje temos a possibilidade até digital de chegarmos a um caminho. Então, qual caminho seguir? O Senhor nos disse que Ele é o caminho. A verdade. Por que a verdade? Muitas vezes, caminhos que escolhemos, traçamos rotas que não sabemos, não entendemos. E, de fato, nós não temos a capacidade de entender todas as coisas.
mas Ele tem essa capacidade. Ele já sabe qual caminho vamos traçar e como vamos traçar esse caminho. O quanto é de fato verdadeiro para nós, porque nós almejamos um final nesse caminho, que no caso não vai nos levar à vida que verdadeiramente estaremos vivendo. Mas quando pensamos nesse caminho, tudo é de acordo com a verdade que nós esperamos, porque muitas vezes cruzamos com pessoas que as suas intenções não são verdadeiras. E às vezes nós nos iludimos e esperamos nessas pessoas que elas sejam de fato verdadeiras. Mas cada uma tem a sua história. E nessa história tem umas que conheceram o Senhor e outras que não. E o quanto isso nos afeta. O quanto ainda a gente se prende a querer que as coisas sejam e as pessoas do nosso jeito. O quanto ainda estamos dispostos a verdadeiramente viver de acordo com o que Jesus se importa para nós. Então essa verdade, ela tem que vir de acordo com o Senhor, com o que Ele nos ensina, porque Ele nos traz o equilíbrio. De fato, nós não temos a capacidade de saber toda essa verdade. O Senhor, quando nos traça um caminho, Ele sabe as ruas que iremos entrar, qual o tempo que vamos levar e como está o tempo ao nosso redor. Muitas vezes pode estar chovendo, pode não estar chovendo, pode estar um calor imenso e a gente não sabe como o nosso corpo muitas vezes vai reagir a esse calor, ou pode estar muito frio. Então tudo isso envolve o nosso caminho. E quando no nosso caminho há um acidente, quando há um trânsito, nós não sabemos o que causou o trânsito, mas Jesus sabe. Ou seja, se não estivermos com Ele, todos esses imprevistos que nos levam na nossa vida vão nos frustrar. E muitas vezes isso nos desvia do final do nosso percurso, que é alcançar a vida com Ele, a salvação com Ele. Então devemos deixar o Senhor nos conduzir de fato nesse caminho, pedir a direção dEle, buscar nele como devemos nos portar, como devemos estar, para onde devemos ir. E não é que o Senhor nos quer como escravos, pelo contrário, Ele nos quer como maduros a cada dia. O Senhor nos ensina que a sua palavra é o nosso santo e sagrado alimento. E a nossa vida é como um ciclo. Nós nascemos, viramos criança e crescemos. E quando estamos como crianças, dependemos dos nossos pais. Ainda que tomamos as nossas decisões. Mas ainda temos aquela segurança de que alguém vai nos ajudar. E aí vamos crescendo para a fase mais adolescente, em que muitas coisas são difíceis de entender, muitos sentimentos, pensamentos e mudanças ao nosso redor. Passamos a já não ter mais alguns pensamentos que tínhamos quando éramos crianças. Temos a capacidade de decidir algumas coisas. E muitas vezes não como deveríamos, mas já temos essa capacidade, já aprendemos. E depois chegamos à fase adulta. E nessa fase, muitas vezes nós pensamos, agora eu sou independente. Quando às vezes almejamos, eu quero chegar aos 18. Só que quando chegamos nessa fase, tudo vem também com ela. Ou seja, tudo que a cerca, tudo que a envolve. E começamos a ter outras responsabilidades. E daí por diante são os nossos passos. Os nossos pais, eles nos ajudam, sim. Mas nós é quem temos que dar os passos para fazer o papel que eles nos ensinaram a fazer. E às vezes eles nem ensinaram a nós. Mas porque também não aprenderam. E nós muitas vezes pensamos nisso como um fato de ato voluntário deles. Mas para isso devemos olhar também. Eles aprenderam a nos ensinar e acabamos os julgando mal.
E isso nós temos que trazer ao nosso coração. Deixarmos o Senhor cada dia nos melhorar, nos amadurecer nesse ponto. Para não colocarmos as nossas falhas nas costas deles. Porque já estamos com a fase adulta. Então o caminho que vamos traçar também temos as nossas responsabilidades. E o Senhor assim nos ensina. Já começamos a entender o que é a sua palavra. Já começamos a entender quem é Jesus. Já começamos a entender que temos o Espírito Santo com quem podemos contar. E o Pai que nos ama. Então, como traçamos esse caminho? Segundo o que aprendemos com o Senhor ou a nossa própria vontade? E quando erramos nesse caminho? Ainda pensamos em culpar o Senhor? Ou nós nos rendemos e falamos, Senhor, eu errei aqui, mas me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Eu ainda não consigo dar os passos que eu deveria dar. Porque o Senhor sabe cada passo que damos dar e quantos vamos dar. O Senhor tem toda a capacidade para isso. E nós não. Então o mais fácil é nos rendermos. Então assim devemos procurar trazer aos nossos corações esse sentimento de rendição. Porque nós falamos com aquele que tem toda a capacidade de nos ajudar. E não é o mais fácil fazer com quem pode te ajudar do que sozinho, que sabe todas as coisas, e não é alguém qualquer, mas é o nosso Senhor. Então, nesses caminhos, passamos a viver de fato a verdade quando aprendemos a caminhar com o Senhor. Ainda que cruzemos com pessoas, como eu disse antes, que têm as suas individualidades, têm as suas escolhas, mas o Senhor sonda os corações. E o Senhor, a partir do momento que nós nos rendemos a Ele, Ele traça um plano para nós. Um plano perfeito. Um plano que Ele nos dá a direção dele. Olha, o Ramiro, ele me permitiu conduzi-lo. Então, assim eu vou traçar os caminhos dele. E aos poucos ele nos ajuda a amadurecermos, para também ouvirmos a voz dele, para também entendermos o que ele nos fala, para também compreendermos o que não aprendemos antes. E o tempo pertence a ele desse aprendizado. Não precisamos ficar o tempo todo inquietos, ansiosos por aquilo que virá depois. Porque muitas vezes isso nos proporciona sermos confusos. E aí toda a verdade que viveríamos no Senhor vai caminhando para ser uma mentira. E se nós não vigiarmos, ou estarmos dispostos a voltar atrás, essa mentira nos consome. E muitas vezes nos tira dos caminhos do Senhor, de tal forma que fica muito difícil retornarmos. E às vezes até retornamos. Mas quanto tempo já se passou? Onde o nosso caminho seria 1 quilômetro. E nós passamos a 10 quilômetros. Então não é melhor viver a verdade que vem dele, em que tenhamos o seu equilíbrio. Olhamos para aqueles com quem cruzamos ao nosso redor, não somente com o nosso olhar, mas com o olhar dele que nos trouxe o aprendizado da misericórdia. Quem está ao nosso redor? São pessoas que, como nós, precisam do Senhor. Que ainda tem aqueles que caminham e conosco congregam e aprendem, mas também temos aqueles que não congregam. Temos aqueles que não se dão conta nem de aprender. Quem é esse Jesus? Como podemos realmente viver esta vida que ele nos ensina? Então devemos refletir nesse momento, de que o Senhor verdadeiramente é a verdade, em toda e qualquer circunstância e situação. Ele não nos promete uma vida repleta de mentiras,
mas a verdade segundo a verdade dele. E não a nossa verdade. Porque a nossa verdade muitas vezes nos leva à nossa justiça. E o que diz a palavra em relação à justiça? A nossa justiça é um trapo de imundície. Ou seja, a nossa razão é um trapo sujo, que não tem valor, porque ainda nos contaminamos nos nossos próprios conceitos. E o Senhor sabe o que está nos nossos corações. Portanto, se nós não deixamos o Senhor construir essa verdade dentro de nós, nós vivemos a nossa própria verdade. E para onde a nossa verdade nos levará? Não temos um céu para nos dar, porque Ele é quem tem. Não temos um reino de salvação para nos dar, porque isso pertence a Ele. Então é essa a verdade que devemos viver. A verdade que o mundo ainda não entendeu. O mundo ainda não compreendeu porque, para o mundo, a vida tem tão somente o que vivemos aqui, e não a eternidade com Ele. Está além do nosso raciocínio e do nosso pensamento. Mas o Senhor nos mostra a sua verdade. E Ele mostra de fato, de maneira que nós possamos entender. Não é uma verdade disfarçada, porque tudo o que aprendemos com o Senhor, Ele deixou registrado na sua palavra. Ele permitiu que estivesse escrito para que nós possamos voltar e ler, buscar, aprender, e além disso, nessa própria palavra, ainda nos permite termos entendimento através do seu Espírito. Ele nos proporciona ter essa condição de entender o que está através das linhas. Basta nos buscar, e Ele nos concede isso gratuitamente. O mundo não. Ele vai te dar um conhecimento que em tudo a gente vai pagar um preço. Em tudo, porque existe a ambição. A ambição desenfreada do próprio interesse, da própria intenção. E muitas vezes a verdade desse mundo está escondida, através de mentiras que não percebemos. E muitos dizem, eu sou verdadeiro. Quando de fato a verdade desses está enraizada em seus próprios conceitos, nos quais não pensam nos outros. Então essa é a verdade que o Senhor nos traz. Que de fato não há esconderijo, não há atalhos, não há mentiras na verdade dele, que ele nos engana, nos atraindo para um caminho que vai faltar alegria, que vai faltar contentamento, que vai faltar ânimo. Ainda que ele tenha nos deixado claro, no mundo teremos aflições, mas ainda assim, nessas aflições, Ele está conosco. Ele não nos deixa só. O Senhor nos ensina que o seu caminho é estreito. E por quê? Muitas vezes temos que nos podar, temos que nos curvar, temos que nos diminuir. E o caminho da perdição é largo e espaçoso. É como uma plantação de rosas. Existe a rosa, seu perfume e o espinho. Quando vamos colher essas rosas? Sem conhecimento nenhum, nós vamos lá, nos furamos nos espinhos. Muitas vezes, colhemos até mal, porque vamos tirar só a parte da rosa e como conseguimos pegá-la? Mas o Senhor vai lá e nos ensina, olha, Ele nos dá uma luva. Se por um acaso o perfume nos trouxer um incômodo, por alguma alergia, Ele nos dá uma máscara. E além disso, Ele nos fala o momento certo de colher. Ou seja, nós não estamos só. A verdade que Ele nos ensina a viver é a verdade com Ele. Então não vale a pena a gente se render a essa verdade
e não nos prender à nossa verdade. Ainda que nós erramos, ainda que vamos errar, ainda que nós pecamos, mas Ele está ali para nos ajudar. Mas nós precisamos ir até Ele para que Ele nos ajude. Hoje eu errei bastante e eu vou dormir e amanhã é outro dia. E eu levo a minha verdade adiante. Tudo bem, o Senhor nos dá a liberdade. Nos dá o livre-arbítrio, como Ele nos concedeu. Mas onde vamos chegar dessa forma? Que vida vamos viver? Qual a vida nós temos buscado, temos construído? Que caminho nós temos traçado para chegar na vida que vivemos hoje? Então, Ele nos ensina que Ele também é a vida. E uma vida de plenitude. Uma vida em que podemos nos alegrar com Ele. E nos entristecer também com Ele. Porque Ele também disse que teríamos o dia do luto, o dia da alegria. Ou seja, e o luto é um processo. É um processo que passamos por uma perca de um familiar, mas também de situações que passamos nas nossas vidas. O luto é um processo que precisamos viver para digerir aquela situação. Existe o luto de um desemprego que nós constituímos através de estarmos desempregados. Existe um luto de uma decepção, de uma reprovação nos estudos em uma faculdade. Nós também devemos viver esse luto. Mas como estamos vivendo? Como está sendo a nossa vida? Porque de fato estamos vivos ou andamos como se estivéssemos vivos mortos? Porque um dia iremos passar pela morte. A não ser que Jesus venha antes. Mas se de fato tivermos de passar, como os muitos passam, nós vamos para uma vida eterna com Ele plena, ou vamos para uma condenação eterna, em que dia após dia, tudo recomeça ali também. O sofrimento eterno e toda a situação que nós mesmos causamos para nós. Porque a palavra nos ensina que pelas nossas escolhas seremos julgados. Então qual caminho nós escolhemos? O do juízo ou da misericórdia? Busquemos sempre o da misericórdia. Porque Ele nos ensina assim a triunfar no juízo. Ou seja, na sua palavra é uma vida. Não é escondido. Não é algo que Ele nos diz, quando chegarmos lá, vai mudar tudo. Não, Ele já quer que nós vivamos daqui por diante. E Ele não está mentindo para nós. Ele não deixa de ser verdadeiro. Porque no nosso dia a dia nós desfrutamos dessa vida com Ele, quando nos rendemos. Nós começamos a perceber o seu cuidado, o seu zelo por nós. Começamos a verdadeiramente desfrutar de uma vida com Ele. E a nossa visão muda. Os nossos pensamentos mudam. Porque já não somos mais nós, mas Ele vivendo em nós. Então Ele começa a nos mostrar como é o olhar dele para nós. Começamos a construir em nossos corações a misericórdia de fato, o amor que Ele tem por cada um de nós. Que quando nós, ao invés de fato reagirmos a uma situação difícil, em que nos desentendemos com alguém, o seu Espírito nos ajuda a digerirmos melhor essa situação. De fato é aquilo mesmo, aquela confusão? Às vezes passamos na rua e uma pessoa esbarra em nós. E a pessoa estava lá de cabeça baixa. E nós simplesmente, na nossa ignorância,
Às vezes até ofendemos aquela pessoa. Mas sabemos a sua história, a sua vida? Não sabemos como é a vida daquela pessoa. Mas Jesus conhece. E se nós pararmos para digerir este momento com Ele, Ele novamente traz ao nosso coração a lembrança da misericórdia. E nós passamos a refletir e pedimos até desculpas. Me perdoa, eu esbarrei em você. E às vezes não foi você que esbarrou. Não fomos nós, mas outra pessoa. Mas isso já vem ao nosso coração de uma maneira mais branda. Não é mais só aquela reação de ira, de raiva. Nós permitimos ao Senhor para termos um melhor sentimento. Então vivamos essa vida diante do Senhor e permitamos que assim Ele nos ensine o seu caminho para a sua honra e glória. Agora, para mostrar que podemos confiar nesse Jesus, que Ele é capaz de verdadeiramente nos ensinar essa nova vida, essa nova história. Porque não há alguém que não entende o que está nos propondo, o que está nos ensinando, o que não está nos trazendo. É alguém que tudo verdadeiramente pode fazer e em tudo pode nos ajudar. Eu gostaria de ler agora Isaías 11:2. Está escrito assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, não há falta alguma no Senhor. Repousou sobre ele esse Espírito. E esses são alguns dos adjetivos de Jesus. Algumas das profecias, uma das profecias que houve sobre o Senhor. Existem diversas. E nenhuma delas pode dizer o tamanho da grandeza dele. Porque ele também é imensurável. Está além da nossa compreensão humana, da nossa capacidade de raciocinar. O quanto estudamos, o quanto vivemos, o quanto conhecemos, está além de tudo isso. Mas aqui está uma parte de quem ele é. Então ele não vem aqui nos propor que ele é o caminho, a verdade e a vida à toa, como quem não sabe o que está falando, como quem não conhece. Então ele de fato nos ensina que vida estamos vivendo hoje. Viva a minha vida. Porque ele nos garantiu na cruz a oportunidade de termos uma vida nova. Lá ele já decretou os nossos pecados, para que vivemos a vida dele e a vida com ele. Para que nós não venhamos a mais nos enganar. E ele nos propõe essa nova vida, esse novo caminho nessa verdade, que ele com toda a autoridade nos expõe. Então, que reflitamos assim, em nossa história, em nosso caminhar, buscando verdadeiramente ao Senhor, para que Ele nos ajude e vivemos essa vida plena diante da presença dEle, com a esperança, não a esperança do mundo, porque o mundo diz que a esperança, existe uma frase humana, que a esperança, ela morre, mas Ele não, a nossa esperança não morre. Ele é a esperança viva. Ele é a esperança eterna, a esperança que não tem como nós medirmos. E Ele já está lá à frente, no dia da nossa salvação. E também no dia da nossa condenação para aqueles que não se renderem. E nós estamos no processo, mas vivamos como quem já está lá com Ele. Isso é o mais importante para nós. E as minhas dificuldades, aquilo que eu ainda não alcancei, não consegui. Isso não pode inquietar o nosso coração de tal maneira que nós nos esqueçamos da sua verdade.
haverá essas frustrações. Ainda teremos as frustrações das nossas vidas, as aflições, porque são consequências da vida. Mas o importante é o quê? É lembrarmos que Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade e é a nossa vida. Amém? Agora vamos mais uma vez louvar ao Senhor e em seguida nós voltamos a encerrar o culto.
Agora que mais uma vez louvamos ao Senhor, vamos agora agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos trouxe, de recebermos a Sua palavra, de aprendermos com Ele e de mais uma vez que o Senhor nos permitiu gratuitamente receber de graça toda a riqueza que Ele traz do Seu reino. Porque a Sua palavra é a riqueza, de fato. É uma riqueza que nós muitas vezes não percebemos, que Ele nos traz gratuitamente. E a única coisa que o Senhor nos pede é que nós venhamos a nos render. Imaginar se render a alguém que é dono de tudo. É um passo até de inteligência, ainda que fôssemos pela inteligência. Mas é um passo de inteligência. Porque imaginemos, Ele era aquele que era antes, é hoje e é amanhã. Ele é amanhã. Ou seja, se Ele já está em todo esse processo, o mínimo que eu posso fazer é me entregar a Ele. E de fato viver com esse que está além do que podemos imaginar. Então, no amor e na graça do Senhor, mais uma vez, o nosso posicionamento seja de ter vida e vida com abundância diante dele, para a sua honra e a sua glória. Amém? Agora vamos agradecer ao Senhor. Santo e glorioso Deus e Pai, nesse momento e nessa hora vos damos graças por mais este culto, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que não deixa de nos trazer, que não deixa de nos envolver, que não deixa de nos ensinar. Porque ainda que erramos, ainda que pecamos, o Senhor continua a nos limpar, o Senhor continua a nos melhorar para vós e para nós mesmos, porque ainda não entendemos a plenitude dos vossos caminhos e da vossa vontade para nós. Mas de uma coisa sabemos, que já tens preparado uma vida convosco, já tens preparado uma eternidade convosco, já tem nos preparado uma história convosco. Então assim nos ajuda a conseguirmos estar com os nossos corações voltados para vós, permitindo que o Senhor verdadeiramente seja aquele que nos conduza e nos direcione, não deixando os nossos conceitos e as nossas razões sendo maiores que as vossas, mas permitindo que verdadeiramente em tudo quanto vivamos, tenhamos o vosso carimbo, tenhamos a vossa assinatura por permissão, e assim vemos a nos render. Eu vos apresento e abençoo, portanto, as nossas vidas, vos apresento e abençoo todos os teus servos, Senhor, torna-nos capacitar ainda mais em vós, pela tua unção, pelo teu Santo Espírito. Eu vos apresento e abençoo as famílias, Pai, para que venhamos a viver cada dia como a vossa família. Independente do sangue, independente do grau de parentesco, venhamos a viver na tua casa como a tua família. E a família que provém do Senhor, a família do teu reino. Eu vos apresento e abençoo a nossa história, Pai. Os nossos caminhos, os nossos estudos, as nossas profissões, as nossas obrigações. Eu vos apresento as nossas escolhas. Abençoo Todo-Poderoso Santo aqueles que também em casa trabalham. Abençoo, bendito Santo e glorioso Pai, aqueles que a vida está a caminhar para o fim. Abençoo aqueles que têm vivido luto, para que a cada dia seja convosco mais suave, Senhor, nesse momento. Abençoo, glorioso e santo, portanto, a cada um de nós, para que venhamos a viver cada dia diante da vossa presença, com toda a fé e ânimo, amor e desejo. Seja o Senhor a nossa confiança, a nossa esperança e o nosso ânimo em todo o nosso ser. Assim eu vos dou graças nesse momento e nessa hora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. O culto está encerrado em nome de Jesus.